Das funções de um ministério profético é discernir os tempos e estações. Tempos e estações, porque lá em 1 Crônicas capítulo 12, versículo 32, diz assim que havia uma tribo, dentre as tribos de Israel, tribo de Issacar, e ela era uma tribo que discernia tempos e estações para saber o que fazer naquele tempo. Por exemplo, se você fosse um agricultor, você sabe que tem o tempo certo de plantio, certo? Não se planta em todos os meses, porque existe o tempo certo de se plantar. Assim como em todas as áreas da nossa vida, existe tempo para tudo. Para cada tempo existe um propósito. E é importante que você entenda sobre isso. Por quê? Porque se você não discerne tempos e estações, você não avança para o próximo ciclo e para o propósito de Deus. Então, por exemplo, quando um jovem que deveria estar estudando não estuda, ele está perdendo o seu tempo. Depois, quando ele já é casado, tem filho, ele quer estudar, muito bom isso. Mas agora ele já é casado, já tem filho, fica mais difícil, não é verdade? Então a gente tem que entender que existe tempo para todas as coisas na nossa vida. Existe o tempo em que nós estamos estudando, mas já nos formamos, e agora é um tempo de se dedicar à profissão pela qual a pessoa estudou. Então é muito importante a gente entender, e eu quero falar sobre isso hoje, sobre os ciclos de Deus e avançando para o propósito do Senhor. O que é um ciclo? Um ciclo é um período de tempo onde ocorre uma sequência de eventos que se repetem. Então nós vamos ver que existe o ciclo de um ano. Durante esse ano existe primavera, verão, outono e inverno. Só que cada ciclo é diferente, porque se passou um ano, por exemplo, hoje, essa data de hoje, nós já vivemos outros anos, só que nós estamos mais velhos, certo? Mais velho, mais experiente também, em nome de Jesus, e mais sábio, amém? Então isso é um ciclo, e então ainda que haja eventos repetitivos, nós estamos avançando para um destino, nós estamos avançando para algo. Então, existem muitos ciclos, um deles é o ciclo de 7 anos. Então, passados 7 anos, há um avanço. Então, 7 anos atrás, o pastor e a igreja alugou e veio para esse lugar. Passados 7 anos, está tendo um avanço, uma conquista, e agora vão mudar para um lugar novo, para a glória de Deus. Então, veja, houve um avanço. Qual é o objetivo de cada ciclo na nossa vida? Então eu quero que você entenda que existem propósitos, existem objetivos. Um deles é crescimento. Diga comigo, crescimento. E dentre o crescimento também envolve o nosso crescimento espiritual. Então lá em 1 João 2:12 ao 14, diz assim: glória a Deus. Lá em 1 João 2:12 ao 14 diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Só vou ler esses 2 versículos aqui, mas veja, existe o tempo do filhinho, existe o tempo de ser jovem e existe o tempo de se tornar pai. A vida cristã, assim como no natural, existe também o espiritual. Nosso crescimento depende como nós correspondemos ao ouvirmos a palavra de Deus. A prática da palavra de Deus é o alimento que nos dá crescimento na vida cristã. Então não importa, por exemplo, a idade que você tem hoje, ou quando você se converteu.
Porque quando nós nascemos no reino de Deus, irmãos, nós somos filhinhos. Como filhinhos, nós precisamos de pais para cuidar de nós, que é o discipulado cristão. Porque ainda que eu te dê a Bíblia, você sendo um novo convertido, você tem que ler, tudo bem, vai ler, vai meditar, mas a gente não entende tudo a palavra de Deus, não é verdade? Então alguém tem que nos ensinar. Assim como na vida normal, natural, nós ensinamos os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, para que quando cresça não se desvie deles. Então existe o tempo de ser filhinho, mas nós não podemos continuar, irmãos, a vida toda sendo um filhinho. Nós precisamos crescer espiritualmente. E quando é que a gente cresce espiritualmente? Quando a gente vence o pecado. Então a palavra de Deus vai dizer assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então veja, não há como eu avançar para a próxima fase, o próximo ciclo, se eu não vencer o pecado. E por que que o apóstolo João escreve: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados? Porque quando a gente está iniciando a vida cristã, irmãos, eu não vou dizer que é natural, mas ocorre de a gente cair no pecado, porventura, às vezes, por não ter conhecimento, não é verdade? Eu me lembro que, quando eu me converti ao Senhor, teve coisas que Deus mudou assim. Por exemplo, eu falava muito palavrão. Daí era como se Deus passasse na minha boca um sabão e limpasse minha boca. Porque até quando ouvia pessoas falando palavrão, me dava um negócio ruim. Mas até então, aquilo lá era algo que acontecia na minha vida. Outros pecados também. Por exemplo, eu era um filho que desonrei muito meus pais. Desonrava meus pais. Mas depois que eu me converti, eu entendi que deveria honrar meus pais. Eu via coisas pornográficas, e eu entendi que aquilo lá estava errado na minha vida. Eu não podia continuar vendo aquilo lá, mesmo não conhecendo toda a palavra de Deus. O Espírito Santo estava movendo na minha vida, depois de convertido. Eu entendi que não poderia ser mais uma pessoa briguenta, que fica tendo rixa com as pessoas. Por quê? Porque Jesus, Ele morreu pelos meus pecados. Amém, irmãos? Então, a nossa fé em Jesus Cristo deve causar em nós alguma transformação, alguma mudança, frutos de arrependimento, frutos de transformação. Ora, se eu estava morto nos meus pecados e delitos, e fui salvo graças ao sacrifício de Jesus, eu não posso mais viver no pecado. Eu preciso me arrepender. Então a verdadeira fé em Jesus sempre vai ter arrependimento das obras mortas, vai haver transformação. Amém, irmãos? E isso por quê, irmãos? Para que a gente glorifique a Deus, para que as pessoas olhem para nós, e elas estão olhando, as pessoas do mundo estão olhando para nós, a nossa família olha para nós, para ver se verdadeiramente nós temos uma fé genuína no Senhor, uma fé genuína. E quando o novo convertido ele peca, irmãos, muitas vezes ele é tomado por sentimento de culpa, de condenação, e o diabo vai dizer assim: está vendo, olha o que você fez, está vendo, sei o que. Mas o apóstolo João disse assim: porque os vossos pecados são perdoados. E em 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10, ele vai falar sobre isso, mas no 9 especificamente, ele diz assim: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda injustiça. Então veja, no início da vida cristã, uma das coisas que eu aprendi, irmãos, é que todos os dias eu fazia uma oração: Senhor, será que eu fiz alguma coisa que desagradou a Ti? Será que eu pequei contra o Senhor? E Deus vinha trazendo as coisas à minha mente, se tinha alguma coisa,
se eu pensei mal, se eu desejei o mal, se eu fiz o mal, se eu tinha alguém para perdoar. E dessa forma, Deus foi me ensinando o quê? A não só viver uma vida de santidade, irmãos, mas também viver uma vida correta, uma vida pura. E muitas vezes, é claro, a gente chegava para um discipulador, para alguém, para compartilhar as nossas lutas, as nossas dificuldades, coisas que enfrentávamos. E isso era importante, porque quando a gente é filhinho, irmãos, não dá para caminhar sozinho. Não tem como nós caminharmos achando que vamos vencer as lutas. E o inimigo atua na vida de muitas pessoas e impedem elas de prosseguir para o próximo nível, para o próximo ciclo, que é o que? Jovens. E ele vai dizer assim: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Isso aqui não está falando de juventude, de idade. Por que o jovem vence o maligno, irmãos? Porque ele venceu o pecado. Enquanto uma pessoa ela não vence o pecado, ela perde as guerras para o diabo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. E como é que nós damos lugar ao diabo? Quando nós desobedecemos a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus. Irmãos, não se engane. Se o diabo puder te destruir tua família, ele te destrói. A nossa maior arma de defesa, irmãos, não é ler o Salmo 91, é obedecer a Deus, porque a obediência constrói um muro de proteção que nos guarda. E veja, nós estamos vivendo um tempo de intensidade de guerra espiritual. Vocês estão vivendo o ano da intensidade. E se tu prestar atenção, a intensidade também, ela é intensa a guerra, sim ou não, irmãos? Tempos difíceis, de muita luta. Por isso que a gente precisa vencer o pecado, deixar o pecado para trás. Para quê? Para seguir para frente. Não olhe para baixo nem para trás. Nós fomos chamados para olhar para frente, porque há uma Canaã a ser conquistada em nome de Jesus. Amém, irmãos? É tempo de avançar. Diga para o seu irmão de novo: é tempo de avançar, é tempo de conquistar. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Está ficando bom. Deixa eu ver se tem alguém dormindo aí atrás. Acorda tu que dormes. Então o jovem, ele é forte, irmãos. Ele vence o maligno. Ele tem vitórias, ele conquista. Ele tem força, tem ânimo. Mas não é o final do ciclo. O final do ciclo é quando nós nos tornamos pais. E quando é que nós nos tornamos pais, irmãos? Quando nós geramos filhos na fé. Filhos na fé. É muito interessante que quando tu lê Hebreus capítulo 5, a carta aos Hebreus, não eram pessoas novas na fé, eram pessoas já com um tempo de fé. Eles enfrentaram desafios, enfrentaram perseguições, até mesmo perderam bens por causa da perseguição, mas eles retrocederam. E a carta que é escrita vai dizer: ora, já era tempo para vocês serem mestres, estarem ensinando pelo tempo decorrido, só que ainda vocês necessitam do leite espiritual, porque vocês estão agindo como crianças. Eles retrocederam na fé, e a palavra de Deus vai dizer que quem é do Senhor não retrocede, mas avança, mesmo que haja oposição, e você vai avançar em nome de Jesus. Eu estou aqui hoje para declarar sobre a tua vida, que chegou o tempo do avanço e da conquista.
não importa a tua idade, se você ama Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Mas você precisa entender, eu preciso crescer espiritualmente. Eu fui um tempo criança, que alguém me alimentava, que alguém me ministrava. Eu cresci, venci o pecado, e agora eu sou um jovem, e venço o maligno. Mas eu continuo crescendo, para quê? Para me tornar um pai espiritual. Então uma das coisas, um dos objetivos do ciclo é o crescimento. Irmãos, é quando tu cresce, que você vê as conquistas que Deus prometeu para você. A herança é para quem cresce, não se dá herança para criança. Não é verdade, irmãos? Ele tem que completar uma idade, pelo menos uma idade biológica para receber, se ele tem direito a uma herança. Mas na vida espiritual também irmãos, nós precisamos crescer. E como eu disse para vocês, o crescimento vem como? Tudo aquilo que a gente vai aprendendo, a cada domingo, a cada dia, nós vamos praticando. É como um exercício físico, e vamos criando musculatura. Então não importa a sua idade, não importa o que aconteceu, não é que Deus não se importa com essas coisas, mas veja bem, continue avançando, não retroceda, porque chegou o tempo de você conquistar em nome de Jesus. Junto com o crescimento, irmãos, vem a frutificação. Então a palavra de Deus em Marcos 4:20 vai dizer assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. À medida que nós crescemos espiritualmente, irmãos, nós vamos produzindo mais frutos. E por que é importante produzir frutos na vida cristã? Porque Jesus disse que o ramo que está conectado a Ele não produz fruto, é cortado e lançado no fogo. Tu já parou para pensar nisso? Não está falando de gente que não professa a sua fé no Senhor, está falando de gente que diz que crê no Senhor. Naquele dia, irmãos, nós vamos apresentar muitos frutos para o Senhor, amém, irmãos? Naquele dia que nós vamos encontrar com o Senhor, Ele vai se alegrar, Ele vai ser glorificado pelos frutos nossos, amém? Mas a gente precisa entender que a cada estação, que a cada ciclo, nós precisamos crescer e produzir mais frutos, seja por 30, seja por 60, mas há um objetivo de que se produza 100 por um. Eu tenho um pé de limão lá na minha casa, plantei há uns 2 anos lá, uns 3 anos, já está produzindo fruto, ele está crescendo, e esse ano vai produzir mais fruto ainda, porque está crescendo, está sendo bem cuidado, está sendo bem adubado. Eu estou aqui hoje para jogar adubo nos seus pés, irmãos, nas suas raízes, porque tu vai crescer e vai produzir frutos em nome de Jesus, amém? Um outro aspecto dos ciclos, do objetivo dos ciclos, é prosperidade. Salmo 115:14 diz assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Então, se eu cresço, eu produzo mais frutos. Se eu produzo mais frutos, também eu vou prosperar mais, irmãos. E a cada temporada, a cada estação, eu vou poder abençoar mais pessoas. Deus vai te fazer prosperar nessa terra, irmãos. Eu já orei aqui da outra vez, em algum momento que eu vim aqui. Deus vai levantar empresários de nome nessa cidade, nessa igreja. E você que crê, diga: eu recebo, em nome de Jesus.
E o outro objetivo dos ciclos na nossa vida é maturidade. Então lá em 1 Coríntios capítulo 13 ao 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Existe tempo de ser menino, mas existe tempo de nós chegarmos a sermos pessoas maduras na fé, na vida cristã, irmãos. Olha, quando você se torna um pai, quando você se torna uma pessoa madura, você conquista as promessas de Deus e a herança que o Senhor tem. Guarde bem isso. E você se torna a solução de muitos problemas. Porque quando a pessoa quando é uma criancinha, ela dá mais problemas, sim? Na vida cristã também. Que crente que não cresce é problema na certa. E sempre é o mesmo problema. Chama o pastor: ô pastor, estou com um problema. Aí o pastor vai, aconselha, ora. Passa um ano, ou passa um mês: ô pastor, estou com aquele problema ainda. Aí o pastor durante o ano ministra, ora, tal. Mas a criança está com o mesmo problema, porque ela não cresceu. Mas quando ela cresce, ela se torna a solução dos problemas e abençoa muita gente nessa terra em nome de Jesus. E é tempo de nós crescermos para chegarmos à maturidade como cristãos, amém? E como é que eu sei que eu amadureci, irmãos? Primeiro, quando eu assumo responsabilidade. Quando a liderança te entrega um cargo, uma coisa, você assume a responsabilidade. Quando é que eu cresço, que eu amadureço? Quando eu não tenho inveja nem ciúme de ninguém, porque eu sei quem eu sou, e eu me alegro com a vitória do meu irmão, não fico com ciúme porque ele está sendo abençoado, porque eu amadureci, eu cresci, eu sei quem eu sou, então eu não tenho inveja. Ó, o irmão abençoado, né? Glória a Deus por isso. Eu me alegro, me entristeço com os que choram, mas me alegro com os que se alegram. Isso são sinais de uma pessoa madura. Ela já não é uma pessoa egoísta, porque toda pessoa egoísta, ela é, além de carnal, ela é uma criança. Se tudo é um brinquedo assim, para as crianças aqui, só um, aí fala assim, cada um brinca um pouco, você pode ter certeza que vai ter briga, porque cada criança está pensando só nela, não está pensando no outro. Quando a gente amadurece, a gente não busca mais a nossa vontade, mas a gente busca a vontade de Deus. Nós não procuramos mais buscar agradar a nós mesmos, nós procuramos agradar a Deus, e naquilo que edifica, agradar o nosso próximo. E é quando você amadurece, então, que você vai viver o melhor de Deus nessa terra, irmãos. Com o passar do tempo, como cristão, nós deveríamos avançar, irmãos, nos tornar pessoas melhores, de pessoas que mais humildes, que amam mais, não é verdade? Porque nós deveríamos cada vez mais parecer com o Senhor, que é o nosso modelo. Então, toda uma vida para se esforçar para tentar ser como Jesus, que é o nosso irmão primogênito. Ele é o exemplo da maturidade. Ele é o exemplo da maturidade. Então nós devemos crescer, nós devemos frutificar mais, nós devemos ser abençoados e prósperos para abençoar mais gente, e nós devemos amadurecer. Os ciclos devem nos conduzir a isso, irmãos. Mas é fato que talvez 70% da igreja tem dificuldade no seu desenvolvimento espiritual, no seu crescimento. Não é verdade, irmãos? Eu te pergunto, pelo tempo de fé cristã que você tem, você acha que poderia estar um pouco mais à frente? Ou você acha que está onde deveria estar mesmo, como cristão hoje? Não precisa me responder,
É para você refletir. Mas a realidade é que boa parte das pessoas, por não entenderem os ciclos, não acabam avançando. Alguns já eram para ser pais espirituais, liderar a célula, cuidar de vidas. Alguns já eram para estar ensinando, ministrando pessoas pelo tempo decorrido. E não estou trazendo isso com a condenação, mas para que você entenda a importância e o poder dos ciclos para avanço. Porque à medida que tu cresce, você conquista. Por exemplo, 7 anos atrás, o pastor e a sua liderança teve fé para alugar esse espaço aqui, ó. 7 anos atrás. Mas passados 7 anos, ou antes, né? Teve fé para comprar e construir um lugar. Por quê? Houve um avanço. Amém, irmãos? Amém? Então, dentro da visão de ciclo, então existe uma preparação para que você avance de tempo em tempo na sua vida espiritual, mas não é só na vida espiritual. Agora entenda o seguinte: para cada ciclo há um propósito. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E hoje cedo eu falei sobre Davi e quero abordar o aspecto de Davi para que tu entenda. Veja, para cada ciclo há um propósito. Quando esse propósito se cumpre, você entra num outro ciclo, tá? Só para tu entender. Então, como eu disse, um exemplo que eu disse, existe o tempo de estudar, existe um ciclo de pelo menos aí, quantos anos? Uns 14, 15 anos para estudar. Mas depois que a pessoa conclui, formou em algum curso superior, agora vai se iniciar um outro ciclo. Por quê? Naquele ciclo era o ciclo do tempo de estudar, mas agora é de exercer a profissão. Mas veja bem, na vida espiritual também existe isso. Então, para cada ciclo existe um propósito. Veja bem, na história de Davi, os primeiros, talvez ali 16 anos, 17 anos da vida dele, foi um ciclo. Que nesse tempo, o que ele fazia? O que ele aprendeu? Então, por exemplo, nesse período, ele desenvolveu a habilidade pastoral. Ele foi colocado sobre a responsabilidade dele, cuidar das ovelhas do seu pai. Olha só que tremendo isso, irmãos, porque, então entenda bem, você que é jovem, quando você exerce um trabalho, quando o teu pai te dá responsabilidade, isso é um treinamento para a tua vida. Não murmure. Os jovens estão aqui, os adolescentes, presta atenção, tá? Se você arrumar bem a tua cama, tu está se preparando para ser uma pessoa extraordinária na vida. Mas se fica reclamando do pai e da mãe, lava prato, não sei o que, tal. Quem murmura nunca cresce na vida. É assim, quem murmura não só fica mais um ano no deserto, como não cresce. Porque a murmuração retarda o processo. A murmuração é a reprovação de uma prova na vida. Amém? Deixa eu ver se os jovens ficaram felizes. Então tá bom. Então veja, ele desenvolveu a habilidade para pastorear ovelhas, mas ele também desenvolveu a habilidade para ser um guerreiro, porque nesse período que ele cuida das ovelhas, ele também lutou com o urso e com o leão. Agora veja bem, uma outra coisa que foi desenvolvida na vida dele, foi a questão do caráter. Então você vai ver Davi, ele sendo uma pessoa responsável, obediente ao seu pai, um coração de servo, uma pessoa fiel. Eu não vou ler os textos, mas tudo está relatado na Bíblia. Por quê, irmãos? Por que
foi importante desenvolver o caráter quando ninguém conhecia ele. Porque uma pessoa que não desenvolve o seu caráter, ela pode se tornar um escândalo no meio da igreja. Não é verdade? Tu já não viu pessoas de Deus sendo usadas por Deus, mas por causa de falhas no caráter, trazer vergonha? E quando é que Deus desenvolve de uma forma assim mais esse fundamento do caráter? Quando ninguém nos conhece. É quando você vai num restaurante e de repente recebe um troco a mais e você pega e devolve. É quando ninguém está vendo você lá na sua casa, mas você não está fazendo coisa errada. É nesses momentos que o nosso caráter é forjado, irmãos. Quando ninguém nos vê, quando ninguém sabe quem é nós. Então Davi, você vai ver que ele era uma pessoa obediente ao seu pai, ele era uma pessoa responsável, que cuidava das ovelhas do pai, a ponto de lutar contra o urso e o leão. E ele desenvolveu também uma humildade, para ser um servo. Quando ele se apresenta a Saul para a guerra, ele vai dizer assim: eu sou teu servo lutou contra o urso e o leão, teu servo fez isso. Mas ele já era ungido para ser o futuro rei. Mas ele não chegou para Saul: Saul, você não sabe quem eu sou o futuro rei, presta atenção, hein? Presta atenção o que tu vai fazer comigo. Não, ele se submeteu à autoridade de Saul, ele se humilhou e se apresentou como servo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem serve no reino de Deus, quem mais serve é maior no reino de Deus. A gente não deve almejar, irmãos, tipo, ser um pregador no sentido assim de aparecer, tocar, não. Nós vamos ter muitas surpresas. Pessoas que às vezes nem são conhecidas, mas está limpando o banheiro da igreja, está limpando a igreja, está fazendo coisa, porque Deus precisa tratar isso com a gente. Sabe por quê? Porque se eu não aprender a servir a Deus, eu vou roubar a glória de Deus. Então existe um ciclo na nossa vida que nós só estamos aprendendo as coisas importantes, não são básicas somente, as coisas importantes. Nesse tempo, Davi também estava aprendendo a confiar em Deus, desenvolvendo passo a passo de fé. E por causa dessa confiança, ele conseguiu posteriormente derrotar Golias. Mas naquele ciclo ainda não era tempo. Então ele estava aprendendo essas coisas, entre outras. Então existe uma fase da nossa vida cristã, irmãos, que é um tempo de aprendizado das coisas importantes. Ter um bom caráter, como eu disse, confiar em Deus, viver uma vida na presença do Senhor, desenvolver esse coração para servir. Veja, tudo isso está somente nos preparando. Então, para cada ciclo há um propósito. Então veja, antes de ele se tornar rei de Israel, ele foi pastor das ovelhas do pai. Ele pastoreou tão bem as ovelhas do pai, que ele se tornou pastor de Israel, irmãos. Por isso nunca menospreze as pequenas coisas que lhe são colocadas nas tuas mãos a fazer, seja na igreja, seja na tua casa, seja no seu trabalho. Pode parecer pequenas coisas, mas elas só estão o quê? Aperfeiçoando nós, para sermos pessoas conforme a imagem e semelhança de Cristo. Amém, irmãos? Antes de ele derrotar o Golias, ele derrotou o urso e o leão. A luta que tu enfrenta hoje só te está treinando para você derrotar gigante. Eu já disse aqui, eu tenho certeza que já disse, porque eu digo em todos os lugares e repito isso. A luta que tu enfrenta hoje não é para te destruir, para te matar, não. É para você vencer essa luta, porque o Senhor é contigo. E depois você ainda vai abençoar. Quando Davi derrota o gigante, o povo de Israel é abençoado, fica com os despojos da guerra. Estão entendendo, irmãos? Você tem um Deus nos céus e você tem pessoas na terra para te ajudar.
Não ande sozinho. Tenha parceiros, tenha amigos. Irmãos, momentos assim de extrema angústia que eu já passei. Além de orar a Deus, eu mandava mensagem para alguns amigos meus. Falei assim: ora por mim, porque a luta é grande. A luta é grande. Então a gente confia em Deus, buscamos ao Senhor, o Deus dos céus e da terra, mas Deus também coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar, nos auxiliar. Não entre na caverna, não volte para trás. Liga para alguém, entra em contato com alguém, com o seu líder de célula, alguém, fala assim: olha, estou enfrentando uma grande luta. No início, agora recente, muitos anos, quando Deus começou a abrir as portas para que eu pudesse ministrar em muitos lugares, quando o ministério estava assim subindo, quase acabou meu casamento, quase acabou, por uma questão assim pequena, mas se tornou uma bola de neve enorme. Eu pensei que ia acabar meu casamento, falei: vai acabar meu casamento, acabar o meu ministério também. Não era pecado, traição, era um desacordo que eu e minha esposa teve em algumas decisões que ela tomou. Eu falei: eu não concordo com isso, eu acho que você fez errado. Ela não aceitou e a gente ficou assim, brigado, alguns dias. Aí eu estou viajando e ministrando em outro lugar, falei: aquele negócio estava me matando, aquela tristeza. Deus teve misericórdia de mim, aonde eu fui pregar, Deus ainda me usou lá, mas uma tristeza no meu coração. Chegou um momento que eu ia parecer que eu ia morrer. Aí eu entrei em contato com alguns amigos, um amigo meu em Campo Grande, pastor. Falei: sim, pastor, meu amigo, ora por mim que estou passando um momento difícil do casamento, e parece que não tem solução isso. E compartilhei com outro amigo, já me trouxe um alívio ao meu coração. Daí eles oraram, e eu orei também ao Senhor, e Deus, com a sua graça, restabeleceu o nosso casamento, irmãos. Restabeleceu. Então você precisa entender, a vida cristã, ela tem ciclos, tem propósitos, e você enfrenta lutas. Por isso que a gente tem que estar bem firmado sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor, para continuar avançando. Amém, irmãos? Então veja, antes dele derrotar Golias, derrotou o urso. E antes de ele se tornar o maior de todos os reis de Israel, ele teve que servir e se submeter a um rei. Foi o tempo, foi um ciclo. Foi um ciclo. Para cada ciclo, então, como eu disse, existe um propósito. Quando os propósitos são cumpridos, novos ciclos são estabelecidos. Sempre que Deus cumpre um propósito da nossa vida, então vai se iniciar um novo ciclo na nossa vida, no nosso ministério, na nossa vida profissional. Porque o objetivo de Deus é que você chegue à plenitude. A Canaã que Deus tem para mim e para você não é o céu, é a promessa que Ele tem pela qual você nasceu. Deus tem um propósito para você. Talvez você não saiba, mas Deus tem um propósito. Tem que buscar no Senhor. Eu estava falando hoje cedo, ano que vem eu vou foram abertas outras portas ministeriais. Recebi convite para ir para os Estados Unidos. Recebi convite para ministrar num grande ministério aqui no Brasil. Recebi convite de um líder denominacional pedindo minha ajuda, lugares que eu nunca fui. E aquilo ali é o que? É uma expansão ministerial, é um novo ciclo que está se iniciando, e Deus tem aberto outras portas. Então veja bem, irmãos, quando um ciclo se cumpre, tu vai para um outro ciclo para cumprir um outro propósito. Um outro propósito. E cada vez que você vai para o outro ciclo, coisas maiores Deus faz também, irmãos. Amém? Coisas maiores Deus faz. No caso de Davi, veja bem, Davi, a palavra de Deus diz que ele foi lá em 1 Samuel 16, 13, que Samuel, o profeta, foi lá
e ungiu ele para ser rei. Ele se tornou rei, irmãos? Não, só foi ungido. Não era tempo. Não era tempo ainda. Muita gente pula etapas na vida. E no reino de Deus não tem atalho, irmãos. Tem jornada e tem processo. Guarde bem, no reino de Deus não tem atalhos. Ele foi ungido para ser rei, mas não se tornou rei ainda. Então, depois que ele é ungido para ser rei, ele vai servir o rei. É quando o rei chama ele para tocar lá, que ele tocava harpa. Ele tocava bem, tanto que escreveu, né, boa parte dos salmos. Ele conhecia a Deus. E ele vai servir agora o rei. Vai se tornar, depois que ele vence Golias, ele se torna um dos guerreiros de Saul. Porque não era tempo de ele ser rei. Era o propósito de Deus ele ser rei, mas não era o tempo. Às vezes a pessoa tem um chamado para algo, uma unção é liberada sobre a vida dela, mas ainda não é o tempo. Então, durante anos, não se sabe exatamente, pelo menos eu não sei quantos anos foram o treinamento, o processo de Deus, mas foram anos, pelo menos ali uns 13, 14 anos, de um processo de treinamento, preparando ele para ser um rei, segundo o coração de Deus. Mas veja bem, 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, diz assim: então vieram os homens de Judá, e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. Então, a tribo de Davi reconheceu que ele foi ungido para ser rei, e agora então estava reconhecendo. Então, ele foi para outro ciclo, agora ele é rei sobre Judá, somente uma das tribos de Israel, não sobre todo Israel. Vai passar um outro tempo. Então lá em 2 Samuel 5, 3 ao 5, diz assim: assim pois todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Agora sim se cumpre o projeto de Deus na vida dele. Então vieram todas as demais tribos e agora o reconheceram. Veja, ainda que você tenha um chamado para algo, tem que haver um reconhecimento da sua liderança. No tempo certo isso vai acontecer. Não pule etapas. Por exemplo, eu estava falando, pastor, que eu estava pensando em consagrar meu filho como profeta. Ele é um profeta de Deus, um menino de Deus abençoado, está com 26 anos, e daí eu estava pensando em fazer isso, mas aí eu conversei com o meu apóstolo, minha liderança, o que ele achava? Ele falou assim: Márcio, espera um pouco, espera ele casar, depois tu consagra. Daí eu estou procurando, indo nas igrejas, para ver se eu encontro a bendita. Minha filha fica brava. Falei assim, diga assim para ele: estou procurando, Deus tem me dado oportunidade em muitos lugares, vamos ver se, estamos orando, vamos ver se a gente encontra aí a bendita do Senhor, né? Não é porque eu quero consagrar ele, não. Precisa casar e sair de casa, já está com 26 anos, né, irmão? Mas pelo menos está trabalhando para a glória de Deus. Mas veja, tudo tem tempo. Tudo tem tempo. Não apresse as coisas. Jovens, prestem atenção. Não vai querer pular etapas e engravidar adolescente ou jovem, que isso aí é problemaço. Não trabalha, depende dos pais, vai acabar morando com os pais. Meu Deus do céu. Amém? Presta atenção. Tem até uma música na internet, eu não sei porque, eu tenho
Eu gosto de trabalhar com jovens, né? Os jovens até gostam de mim. Tem uma música na internet, um cara cantando: você vai casar. Já ouviu essa música aí? Mas, e aí vai falando lá várias coisas, depois fala assim: mas você tem que estudar agora. Amém? Tem que estudar agora. Quando tiver trabalhando, podendo sustentar a casa, aí pode casar. Amém? Antes não pode não. Antes do tempo é problema. Agora veja, um novo ciclo determina maiores responsabilidades e novos desafios. Guarde bem isso, pastor. Um novo ciclo é bênção de Deus, porque foi aprovado. Mas o novo ciclo são novos desafios, novas responsabilidades. Irmãos, antes ninguém me conhecia, nem em Campo Grande. Nem em Campo Grande. A minha responsabilidade diante de Deus e diante do reino de Deus era menor. Mas hoje, a minha responsabilidade não é a mesma coisa. Aí minha filha até falou assim: pai, nós precisamos ver tudo que você pregou nessa internet, que está lá na internet gravado, porque senão vai aparecer os haters lá e vão te pegar, hein? Que o pessoal vasculha, né? Daí eu falei assim: não, o que falei está falado. O que falei está falado. E eu sei que algumas pregações eu peguei de jeito assim, mas está lá. É de Deus, não posso esconder isso, né, irmãos? Agora veja bem, quando Deus coloca a gente no novo patamar, no novo ciclo, isso vai também exigir de nós uma mudança de atitude e de mentalidade. Vai exigir de nós mais consagração, mais vigilância, mais dedicação. Por que muito casamento não dá certo, irmãos? Porque o cara casa e quer viver como solteiro, quer continuar indo jogar bola quando quer continuar saindo com os amigos quando quer, mas agora o cara é casado. Daí é aquela briga. Tu tem que pensar agora como um homem casado, amém? Certo, esposa? Sim ou não? Tu tem uma família para sustentar agora, tem que trabalhar mais. Não é para ficar dependendo dos pais ou do sogro para viver, não. Presta atenção, você cresceu, você é um homem agora, e quem sustenta a casa é o homem, sim ou não? A mulher pode trabalhar para ajudar a pagar contas, mas quem é o provedor da casa é o homem. Meninos, presta atenção. Se tu sai com um rapaz, ainda não, vocês estão muito pequenos ainda, mas veja bem, e na hora de pagar o lanche, ele fala assim: eu pago metade, tu paga metade. Vaza desse aí, porque homem que é homem, quando convida para sair, ele que paga a conta. Nós que somos do passado, não era assim, irmãos? E continuamos assim, sim? Sim, irmão? Amém. Vamos botar ordem na casa. Homem é homem, e homem de Deus é um provedor para sua casa. Porque tem muito homem que não quer trabalhar, meu Deus do céu. Como é que é esse negócio? Deixa a mamadeira, irmão. Pelo amor de Deus, vai trabalhar, fazer alguma coisa. Para quem é trabalhador sempre tem emprego, irmãos. Não é verdade? Só fica desempregado quem é preguiçoso. Teve um tempo no Japão, caiu trabalho, eu trabalhava de segunda a quinta, não dava nem para pagar o aluguel da casa. Falei, preciso dar um jeito. 2 filhos pequenos. Fui fazer o quê? Espetinho, assava e vendia. Porque quem quer trabalhar, irmãos, dá um jeito de trabalhar. Amém? Então, ainda bem, então, o povo está indo no Legendários aqui, pastor? Eu acho que alguns têm que ir para o Legendários, viu?
Não queria dizer não, mas amém. Eu nem sei que hora que é para acabar o culto, irmãos, mas nós vamos acabar em nome de Jesus. Amém? Agora veja bem, pastor, presta atenção nisso. Tu tem que entender isso. Para ir para o próximo ciclo, sempre tem prova, sempre tem resistência. Por quê? Porque quem vai para o próximo ciclo tem uma nova conquista. Não se engane em relação a isso. Tu acha que o diabo vai querer que você continue avançando e conquistando? É claro que não, irmãos. É claro que não. A oposição das trevas. O diabo só se opõe para aqueles que estão avançando e conquistando. Ele vai tentar roubar, impedir de você progredir.